Que a graça do Senhor seja no teu coração, sobre tua vida. E nós vamos aqui dar mais um passo na nossa imersão no livro de Efésios. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 dos versos 14 até o verso 21. E eu quero colocar aqui um título nessa porção que é capacitação. Então guarda no teu coração. Capacitação. E você já vai entender o porquê desse título. E eu vou ler por partes. Então vou ler aqui agora os primeiros dois versículos, né? O verso 14 e 15, que diz assim: Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. A gente vê que agora Paulo ele começa a fazer uma transição. Ele volta à questão da oração. Você vê que mais uma vez ele ora. E é tão forte que ele começa dizendo o seguinte: quando penso em tudo isso o quê? Tudo o que foi dito até agora. Ou seja, a partir de todas as coisas que foram transmitidas até agora, ele se rende de joelhos. Ele ora mais uma vez pela igreja. Só que um detalhe interessante que a gente vai perceber é que a ênfase da oração dele muda. No primeiro momento, lá no capítulo 1, ele vai orar, como a gente já viu, pela revelação, né? Ele vai orar lá pela compreensão, pelo saber, mas agora ele já não ora mais pela revelação, pela compreensão. Ele ora agora pela capacitação. Ele ora pela capacidade de ser, né? Tudo aquilo que está dito até agora, né? Em toda a carta até esse momento. É, então ele ora para que nós, como igreja, possamos nos apropriar de tudo que nós já recebemos até agora e nós possamos colocar isso em prática. Eu fiquei com uma impressão nesse texto assim, é que a partir desse momento é assim, é como se o avião estivesse sendo preparado para a decolagem, ou seja, ele já está posicionado na pista ali e já está pronto para ligar as turbinas e decolar e assim alçar o seu voo. Ou seja, toda a capacitação está sendo liberada para uma vida que flui em Deus, né? Então aqui você vê que ele muda a oração. E no verso 15 diz assim, ó, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. O termo família aponta aqui para o sentido da paternidade de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que em Deus está a origem. Ele é a fonte da vida. Por exemplo, Adão foi chamado de filho de Deus. Os cristãos são chamados de filhos de Deus. Mas isso não quer dizer que todos os homens são filhos de Deus. Na verdade, como nós já vimos lá no capítulo 2, por causa do pecado, os homens, eles são chamados de filhos da desobediência, filhos da ira. Por isso importa nascer de novo na família de Deus e assim se receber essa capacidade de ser filho, né? João capítulo 1, versículo 12 vai dizer o seguinte: deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, importa nascer de novo e crer. E para a gente seguir aqui, a oração de Paulo, nesse momento, como eu acabei de falar,
ela, ela vai ter um objetivo de capacitar a igreja como um todo e a cada um de nós de maneira individual para o ser. Por isso, você vai perceber quatro palavras-chave nessa porção que a gente vai ler. E essas palavras são força, profundidade, compreensão e plenitude. A gente vai ver essas palavras aqui. No verso 16, a gente já vê aqui a força, porque o versículo diz assim: peço que da riqueza da sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu espírito. Ou seja, olha só como ele diz, da riqueza da sua glória. Ou seja, a partir da capacidade da glória de Deus, nós vamos ser fortalecidos no nosso interior. E o que é a glória de Deus, irmãos? A glória de Deus, ela não é um atributo de Deus, mas ela é a soma de todos os atributos de Deus. Então, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é justiça, Deus é juízo, Deus é lindo, Deus é santo. Então, imagina todos esses atributos reunidos vão redundar numa coisa chamada glória, né? E isso quer dizer o quê? Que a presença de Deus, com toda a riqueza de quem Ele é, através do Espírito, vai nos fortalecer no nosso íntimo. E o nosso espírito, uma vez fortalecido, para que essa vida que está em nós ela possa fluir. E o que isso quer dizer? Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim, né? Colossenses vai dizer lá que a esperança da glória é Cristo em nós, né? Então, a força, né? Esse fortalecimento nada mais é do que a presença de Deus, né? A partir da riqueza da sua glória, me capacitando para eu ser, para eu viver, para eu fluir com essa vida. Você lembra que Jesus, em determinado momento, disse: olha, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu creio que esses rios de água viva falam dessa riqueza da glória dele em nós, nos fortalecendo e nos capacitando. Tá bom? Agora nós vamos para o verso 17. Eu vou ler só a primeira parte do verso 17 e vamos conversar um pouquinho sobre essa porção, que diz assim: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Então, o que isso quer dizer? A gente acabou de falar que da riqueza da glória dele, nós sejamos fortalecidos no nosso interior. A partir disso, Cristo habitará em nosso coração, associado com a nossa confiança nele, que é o que está escrito no texto. E eu queria te dar um detalhe que existem pelo menos duas palavras que traduzem a nossa palavra habitar lá no grego. Uma palavra tem o sentido de pousar, de uma pousada, ou seja, é como se alguém passa numa pousada, num hotel, ele passa uma noite, duas ali, mas ele está apenas de passagem. Aquela casa, aquele hotel, aquela mobília não é dele. Ele só está ali pousando, né? E o outro sentido tem o sentido de permanência, de morada, de habitação definitiva, de
permanência. Aquele lugar pertence a quem habita, né? Os móveis, os utensílios, os cômodos, em toda a totalidade, são daqueles que habitam. E quando esse texto está falando que então Cristo habitará em seu coração, ele não está falando no sentido de uma pousada, mas ele está falando no sentido dessa morada definitiva, né? Cristo vivendo, a casa dele é o teu coração, é o meu coração. E essa palavra, ela também agrega um outro sentido, que é aquele que habita, ele se sente bem. Ele se sente bem. Aquele morador, ele tem prazer em habitar naquela casa. Será que Deus, ele se sente bem dentro de nós? Uma pergunta boa para a gente fazer, né? Senhor, como é que o Senhor está se sentindo dentro de mim? Como é que o Senhor sente dentro da minha vida, né? Eu imagino que nenhum de nós teria coragem de alugar uma casa e o proprietário ia dizer assim para nós, falou assim, então, a casa tem muitos quartos e todos eles são bem limpinhos, tá tudo arrumadinho e você pode desfrutar de todos eles. Só que tem um quarto nessa casa que você não vai poder entrar nele, porque lá dentro tá cheio de cobra, serpente, escorpião, aranha, né? Então é o único detalhe, né? Eu te alugo a casa, mas nesse quarto que tem cobra, serpente, escorpião, areia, você não vai poder entrar. Você alugaria essa casa para você morar, sabendo que tem um quarto desse jeito? Com certeza não. Eu também. E assim, Deus, ele quer ter a morada plena em nossa vida, em nosso coração, né? Que a gente possa permitir que essa obra dele em nossa vida purifique todas as áreas da nossa vida, do nosso coração, do nosso interior, para que a morada de Cristo seja plena em nós. Um outro aspecto dessa fala, da habitação de Cristo em nós, tem um sentido assim um pouco mais exegético, no sentido do que os estudiosos compreendem nessa fala da habitação de Cristo em nós. Os estudiosos eles vão acrescentar uma informação que a gente precisa ter luz, né? A gente precisa ter essa compreensão. John Stott ele vai dizer sobre esse ponto o seguinte, abre aspas, onde ele habita, ele tem de reinar. E ele entra não somente para animar, consolar, mas acima de tudo para reinar. Fecha aspas. O que isso quer dizer? Paulo vai orar para que o Espírito nos fortaleça e assim Cristo habitará. O que isso quer dizer? A partir do seu trono estabelecido em nossas vidas, ele vai reinar e vai governar em nossas vidas. Uma vez, isso é muito importante, irmãos, uma vez que a gente compreende tudo o que foi dito no primeiro capítulo, no segundo capítulo, na primeira parte do terceiro capítulo, que compreende a exposição do Evangelho, a boa notícia de Cristo para nós, uma vez que a gente compreende tudo aquilo, os nossos olhos espirituais são iluminados. A verdade, irmãos, é que haverá para cada um de nós toda a capacitação para que nós estejamos submissos ao Rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa obediência a Ele, a nossa submissão, ela não vai ser uma coisa pesada,
porque a gente compreendeu toda a maravilha da boa notícia. E esse Senhor, esse Rei que decidiu morar em mim, ele decidiu com essa moradia estabelecer o seu trono em meu coração. E a partir disso, ele me fortalece, mas ele também governa sobre mim em todas as áreas da minha vida. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de que nós recebemos tudo o que é necessário. Então, alguém que sabe todas essas coisas, meramente como informações, mas não comunica isso de forma testemunhal, ou seja, não evidencia na sua vida de forma prática, precisa avaliar se você está sendo guiado talvez pela sua carne, pela sua vontade, ou até mesmo possivelmente não tenha nascido de novo. Porque aquele que nasce de novo e não permite que a sua carne governe, ou seja, ele entra num processo de mortificar a sua carne, o que vai acontecer, irmãos? Inevitavelmente, essa pessoa ela vai começar a dar testemunho de Cristo. Ela vai começar a revelar Cristo na sua vida. E os mandamentos, a obediência, não vai ser uma coisa penosa, uma coisa ruim. Não, muito pelo contrário, vai haver muito mais disposição, muito mais alegria e muito prazer em fazer a vontade de Deus, porque Ele habita em mim. Porque a glória dele, a riqueza da glória dele me capacita, me fortalece para que eu possa viver como um filho de Deus. Amém? Agora eu vou ler a segunda parte do versículo 17, que tem a ver com a profundidade no amor. E diz assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. O fortalecimento pelo Espírito, a habitação e reinado de Cristo tem não apenas uma dimensão de preenchimento pessoal, ou seja, poxa, eu sou fortalecido pelo Espírito, Cristo habita em mim, eu consigo obedecer, eu consigo viver como um discípulo, simplesmente para que as minhas questões pessoais estejam resolvidas, agora eu sou pleno, ou estou crescendo nessa plenitude e está tudo certo? De jeito nenhum. Há uma dimensão desse fortalecimento, da habitação de Cristo, que tem a ver com a essência do coração do Pai, que é o amor, e que tem também como a finalidade para as nossas vidas amarmos também uns aos outros, porque a família de Deus, a igreja, aquela nova sociedade, como nós falamos alguns dias atrás, é composta de membros que são irmãos e que juntos amam o seu Pai, mas também amam uns aos outros. Por isso ele ora pela capacitação e habitação de Cristo também, para que a partir desse poder, a partir dessa habitação de Cristo, nós possamos amar uns aos outros. E certamente esse amor alicerçado e bem enraizado, ele vai confrontar e vai romper, ele vai suplantar, vai arrancar toda e qualquer superficialidade nos nossos relacionamentos, nas nossas mutualidades. Ele vai confrontar todo o egoísmo, né? E é engraçado que ele usa, né, dois termos assim interessantes, da botânica, que tem a ver com raízes profundas, e da arquitetura, que fala de um aprofundamento, né, de um fundamento profundo, né, arraigados e alicerçados. Tudo isso para quê? Para transmitir uma ideia de profundidade do amor de Cristo que está reinando e habitando em nós e nos capacitando a amar uns aos outros e juntos amarmos ao Senhor. Agora vamos para o verso 18, que tem a ver com a questão da
compreensão. Vou ler aqui. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E ele deixa claro aqui, ó, confirmando aquilo que eu acabei de dizer. Eu peço também, olha o que ele pede em oração, que como convém a todo o povo santo, ou seja, todos aqueles que são filhos de Deus, é conveniente que haja também essa compreensão. E a palavra compreender aqui tem um sentido interessante. É muito legal quando a gente também descobre o sentido das palavras lá no original. E a palavra compreender aqui não tem a ver só a questão de entender, até porque esse pedido ele já fez lá atrás. A palavra compreender aqui, no grego, sabe o que ela quer dizer? Apoderar-se, ou seja, agarrar. O que ele está pedindo? Ele falou assim: eu peço que, como convém ao santo, que vocês possam se agarrar, né? Na largura, no comprimento, na altura e na profundidade do amor de Deus. Ou seja, mergulhar, se aprofundar, se apropriar, receber mesmo, tomar posse na tua vida de todas as dimensões desse amor. E você vê que ele fala da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. E isso aponta para quê? A largura, compreender a largura do amor de Deus. Quer dizer que nós precisamos compreender que o amor dele abrange a totalidade da humanidade, em todos os lugares, em todas as nações, gente de toda raça, tribo, toda nação, de todo povo. Imagina aquela pessoa que mora no lugar mais afastado ao norte do planeta. O amor de Deus, ele abrange aquela pessoa em todos os lugares, o mais longe que tiver uma pessoa, o amor de Deus abrange. A largura dele abrange a totalidade da humanidade. O comprimento dele abrange. Conhecer o comprimento do amor quer dizer que o amor de Deus ele é eterno porque ele alcança toda a eternidade, porque a essência de Deus é amor. Antes de todas as coisas, Deus é. Ou seja, ele já existia antes de todas as coisas. E Deus é amor. E o seu amor dura para sempre. O seu amor abrange toda a eternidade, passada e futura, né? Conhecer a altura do amor de Deus nos faz compreender que o amor de Deus é capaz de nos levar ao céu. E a profundidade do amor de Deus, né? Conhecer, se apropriar, compreender que o amor de Deus é capaz de alcançar o pecador que está afundado num lugar mais profundo de pecado. A pessoa que está afundado nas profundezas da lama, no charco do pecado, esse amor é capaz de alcançar o pecador mais degradado dessa terra, no lugar mais sujo e imundo, e levá-lo para um lugar de santidade, né? Então, por isso que ele fala, né, para que a gente compreenda essas dimensões do amor de Deus. Agora o verso 19, que diz assim: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus, né? Parece uma redundância, né? Porque ele fala sobre a gente conhecer as dimensões desse amor, e agora ele fala de novo, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. A nossa razão não alcança esse amor. Nós não temos condições. Mas uma coisa é fato, à medida que nós vamos nos aprofundando na revelação e nesse se agarrar nesse amor, o que vai acontecendo com a gente? Nós vamos sendo tomados de toda a plenitude
de Deus. E acho que uma das palavras que Paulo gosta de usar, você vai ver isso em Efésios, Colossenses, ele usa também, mas só aqui em Efésios ele vai dar essa ideia pelo menos 3 vezes. Porque aqui ele fala que você, para que você conheça o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que ele fala, né? O livro fala sobre, lá no capítulo 1, versículo 23, a igreja é tomada pela plenitude de Cristo. Agora aqui ele fala sobre a igreja sendo tomada da plenitude do Pai. E lá no capítulo 5, verso 18, ele vai falar sobre a necessidade da igreja ser tomada da plenitude do Espírito. Olha que coisa legal. Ele abrange e aborda a importância da manifestação plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, nós temos toda a dimensão da presença de Deus fluindo em nós e também através de nós. E agora nós já estamos partindo para o finalzinho aqui, vou ler o verso 20 que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, né? O verso 20. O sentido aqui é de um super abundante poder. Um poder que não tem limites. Simplesmente, irmãos, é simples assim. Não há limites para Deus. A capacidade de Deus é infinita e está acima de qualquer coisa. O poder de Deus, a capacidade de Deus está acima das nossas orações, está acima dos nossos pensamentos, está acima dos nossos sonhos. Essa capacidade, ela está expressa e evidente na ressurreição, né? E nós precisamos nos apropriar da verdade, que é o mesmo poder da ressurreição, como nós já vimos lá no capítulo 1, que opera em nós. Por isso, a gente vai ver lá desde do Antigo Testamento, quando a palavra diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, né? Ele tem planos de paz, tudo que Deus pensa para nós está muito acima daquilo que a gente imagina, está muito acima daquilo que a gente pode sonhar ou mesmo pedir, porque o nosso Deus, ele é eternamente poderoso. E então a gente precisa crer nisso e entrar nesse fluir para que a gente viva a plenitude de quem Deus é, num crescimento progressivo, né, a cada dia. E agora, o último versículo aqui, quero encerrar dizendo, o versículo 21, que diz assim: A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O poder vem dele. Então, a glória, a honra deve ser dada a ele. E uma coisa também, esse texto nos diz, que essa glória e essa excelência de Deus, elas sejam reveladas na igreja e em Cristo eternamente. Ou seja, irmãos, nós somos um instrumento de revelação da glória de Deus ao mundo. Por isso, Colossenses 1:27 vai dizer, como eu já falei aqui, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, irmãos amados, que nós possamos nos apropriar dessa verdade, né? Eu gostei da revelação dessa palavra, compreensão, que é agarrar, é se apropriar, é tomar posse como se aquilo é a capacitação de Deus. E daqui para frente, nos próximos capítulos, a gente vai perceber o quanto que
tudo isso que a gente aprendeu até aqui vai nos impulsionar, né? As turbinas já estão ligadas e agora nós vamos tomar o voo para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, fica na paz de Jesus aí e até a próxima.